porque tem um time jogando para casa cheia, que está muito próximo, está contando as horas para levantar o caneco. É o Clube Atlético Mineiro e a gente vai agora a Belo Horizonte conversar com o Rogério Corrêa e com o Henrique Fernandes, que transmitiram mais uma vitória atleticana. Fala, Rogério, fala, Henrique, bem-vindos ao Troca. Tudo bom, Rizek? Um abraço para você, para o Mansur, para o Pet, todo mundo que está acompanhando o Troca. O Atlético venceu o Fluminense por 2-1. Manuel fez 1-0, o Hulk virou, o Hulk artilheiro isolado da competição. Fluminense reclama da arbitragem, o lance lá com o Marlon, bola bate no ombro depois do braço do Marlon, lateral do Fluminense. Fica a imagem desse lance que gera polêmica, o presidente do Fluminense esbravejou contra a arbitragem na saída ali na escadaria que dá acesso aos vestiários, né? E as imagens dos atleticanos festejando no estádio, porque muita gente não sabe se vai estar no próximo jogo, é difícil arrumar ingresso, né? Então o torcedor já antecipou a festa que pode acontecer na terça-feira com o atleticano no sofá. Basta que o Flamengo não derrote o Ceará, o jogo no Maracanã. Mas essas imagens de pós-jogo, incríveis, né? Jogadores levaram familiares, viu, Rizek? É aquela festa de título tradicional, faltou só a taça, mas o torcedor fez de tudo um pouco para festejar a vitória sobre o Fluminense, que deixa o Atlético com 11 pontos de vantagem sobre o Flamengo. E o Fluminense, ainda na 7ª posição, na zona de classificação para a Libertadores. Teve direito até a uma imagem de um jogador que não teve o privilégio que esses terão de levantar o título, muito emocionado, que foi o Reinaldo, o rei do Galo, um dos muitos atleticanos hoje no Mineirão. Numa das imagens do fim de semana, o Reinaldo emocionadaço com o título do Galo. Vendo o Hulk celebrar com o gesto característico que o Reinaldo usava para celebrar os seus gols. A imagem linda, linda, linda. Exato. Foi vice-campeão brasileiro 2 vezes o Reinaldo. Não teve esse gostinho, mas está na história não só do futebol brasileiro, mas desse clube que depois de 50 anos vai levantar o caneco. E o que vocês contam pra gente, Rogério e Henrique, do Galo hoje, tecnicamente? Como é que foi o jogo? Henrique. Tudo bem, gente? Boa noite, Mansur, Pet, Rizek. Cara, o jogo não teve o brilho que a gente viu em outros momentos do Atlético, mas eu já desisti de cobrar isso, a gente já teve debate sobre isso aqui na programação, né? Eu acho que a hora da gente cobrar evolução, cobrar desempenho antes do resultado, essa hora passou. Agora o atleticano quer e precisa de resultado e o Galo quer e precisa de resultado também. Resultado o Atlético entregou, mas começou o jogo assustando a sua torcida. Acho que o Fluminense foi melhor nos primeiros minutos de jogo, conseguiu fazer uma marcação não tão recuada, né? Uma marcação que fechou principalmente os caminhos do Atlético no meio-campo. E o Galo não conseguiu criar aquele volume que a gente viu o Atlético criar várias vezes em jogos do Mineirão, aqueles 10, 15 primeiros minutos de maior volume de jogo, tentando abrir cedo o placar. A chance do Diego que a gente viu foi a única antes do gol do Fluminense, que vem de uma jogada de bola parada, muito bem executada pelo Marlon. Foi um reforço que o Fluminense conseguiu, voltando de empréstimo, estava na Turquia. Ele coloca a bola numa distância perfeita ali, longe do Everson, para o Everson sair e pegando o Manuel de frente para o gol. E com esse gol, o Fluminense controla os minutos seguintes do jogo. Já estava melhor e conseguiu segurar. O Atlético começou a dar sinais de ansiedade que preocuparam bastante até a altura dos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Cuca fez uma mexida extremamente importante para o andamento do jogo. Ele tirou o Hulk do papel de segundo atacante por trás do Diego Costa. Aliás, os dois têm tido dificuldade para se entender no time. O Hulk, com o Diego ao lado, não consegue render a mesma coisa do que rende quando joga sozinho como um homem mais avançado. É um problema para o Cuca resolver, principalmente no ano que vem. Ele puxou o Hulk para o lado do campo, e aí o Atlético começou a produzir um pouco mais de jogadas, entre elas a jogada do pênalti, né, Rogério? Que a nossa central do apito entende como não pênalti, minha modesta opinião, sem a experiência do Sandro, não pênalti, também não marcaria penalidade. E aí, com o pênalti, o Atlético tem a chance de igualar o jogo, na altura ali dos 30, 35 minutos do primeiro tempo. O Hulk converte, o Hulk vai aos devagarinho 37 pra bola, a bola né? bateu na rede. Isso. Ele vai devagarinho para a bola, ele espera o Marcos Felipe dar o canto, o Marcos Felipe não dá o canto, acerta o canto, mas o pênalti é bem cobrado, e a partir daí o Atlético é melhor no jogo. Já fecha o primeiro tempo melhor, a gente vai ver que tem uma chance claríssima com o Keno, e durante todo o segundo tempo o Galo esteve melhor em campo. O Fluminense em nenhum momento na segunda etapa conseguiu fazer aqueles bons primeiros, replicar aqueles bons primeiros 20, 25 minutos que a gente viu na primeira etapa do jogo. E aí começou a passar a sensação de que o gol da virada poderia vir até naturalmente. O Galo teve essa bola do Keno que passou muito próximo. Né? Não teve tanta produção assim, não teve muitas finalizações, o Marcos Felipe não foi tão exigido, mas o segundo tempo do Atlético foi melhor quando faz o segundo gol que a gente viu, uma bola que desvia no Wellington na cobrança. Claro, tem a sorte do desvio, mas
o cara também tem a personalidade e a confiança para bater como o Hulk teve, né, Rogério? Ele tomou pouca distância para bater, era de longe, né? Confiou ali no pé esquerdo e foi premiado pela sorte, porque a bola desviou no Wellington e matou o goleiro. Mas bateu muito forte nela, né? E o desvio é o bastante para enganar o Marcos Felipe. E aí prevalece algo que o Atlético tem de muito bom, de muito bem treinado e bem mecanizado pelo Cuca, que é a defesa. A defesa do Atlético é muito boa dentro do campeonato, não só por números. Todo mundo participa, a transição defensiva é muito bem feita. Quem não reparou ainda tem os joguinhos do campeonato para reparar, para observar, que para mim é o momento do jogo melhor trabalhado pelo Cuca. Todo mundo participando do jogo sem bola e a partir daí o time conseguiu controlar bem o Fluminense para garantir os 3 pontos. O Fluminense fez muitas mexidas, Henrique, mas os minutos finais não teve muita coisa, né? O Fluminense tentando, mas com dificuldade para entrar na área, para finalizar, né? Marcão rapidamente abriu mão de um dos volantes, né? Tirou o André, que estava voltando ao time hoje, para colocar o Casares, trocou os 2 pontas, o Fred se cansou, saiu, entrou o Bobadilha. Mas o Fluminense não conseguiu em momento algum, repito, replicar aquele bom início de jogo. Até porque o Atlético mudou a postura. A partir do 2-1, o Galo retrai um pouquinho, protege a sua área com muita eficiência, tira a referência do Diego Costa, bota o Vargas, passa a ter mais velocidade na frente. É bem verdade que o Galo também contra-atacou menos do que poderia, mas o Atlético conseguiu picotar o final do jogo ali, dos 25 para frente do segundo tempo, para não deixar a partida engrenar, para não deixar o Fluminense pressionar. Nos minutos finais, aí é de se esperar com o Galo todo colocado dentro da área. O Fluminense lançou algumas bolas na área, fez alguns cruzamentos, mas aí apareceu o Everson para controlar. Acho que a ansiedade é um inimigo também, principalmente nos minutos finais de cada jogo, e acho que o Atlético mereceu pela reação dentro da partida, pela maneira como se portou, principalmente no segundo tempo, e agora é a conta que o Rogério já trouxe. Pode ser na terça, pode ser na quinta. O Galo precisa, pela matemática, de mais 2 pontos para ser campeão. Não precisa mais ganhar no campeonato, não precisa nem fazer gol mais, né? Tem 3 jogos para fazer. Fizer 2 pontos, nada que o Flamengo fizer nos 4 jogos que lhe resta vai tirar o título do Atlético. E se o Flamengo tropeçar em qualquer um dos 4 jogos, o Galo fica com a taça esse ano. O Galo joga na quinta-feira, Rizek, contra o Bahia. Esse jogo é fora, é lá em Salvador. Joga depois no Mineirão contra o Bragantino. Vai ser uma festa parecida com a de hoje, né? E depois pega o Grêmio na última rodada. O Grêmio, se não reagir de forma forte, pode até já estar rebaixado na última rodada. Ou seja, tudo leva a crer que o Atlético terá tempo até para poder pensar na Copa do Brasil. Claro. Liquidada a fatura do Campeonato Brasileiro, que dificilmente passa dessa semana, ele vai poder olhar para a Copa do Brasil, para quem que ele dá descanso, como é que o Cuca prepara o time. Coisa que o Atlético, nesse momento, não pode fazer, porque ainda não se garantiu, ainda não se livrou do rebaixamento do Atlético Paranaense. E quem tem muito interesse nisso, caso mantenha suas esperanças até lá, é o Grêmio também, né? Que tem o Atlético como o último adversário no campeonato. E espera que esse jogo seja um Atlético um tanto desmobilizado. Agora, é difícil pensar num Atlético desmobilizado quando a gente olha o que tem sido a entrega desse time no campeonato. Tudo bem que não vai ser um jogo no Mineirão, um jogo em Porto Alegre, mas, de todo modo, é difícil você pensar num Atlético totalmente desmobilizado. Agora, o jogo, para mim, ele mostrou muito o que é esse Atlético. Ele tem algumas virtudes muito claras, assim, a capacidade de retomar rapidamente a bola, de pressionar o adversário, de ser um time que pressiona bem e vai gerando muito volume a partir disso, né? Um time que vai gerando muito volume. Ele começa a ação defensiva muito rápido após a perda da bola. Agora, ele tem uma dificuldade se o adversário não permite que a aproximação de jogadores e troca de passes aconteça verticalmente, que o Atlético precisa muito de acelerar o jogo. Quando o adversário quebra esse ritmo, o jogo do Atlético passa a ter uma certa dificuldade, e o Fluminense, durante um bom período do jogo, conseguiu fazer isso. Tanto que a gente olha, o desenho final do jogo não é um jogo de chances claras do Atlético, né? Os gols chegam num pênalti que foge um pouco ali do roteiro do jogo, da construção de jogada, e na cobrança de falta com o desvio. O Atlético teve um pouco mais de dificuldade nisso. Agora, é um time com muito talento, muita imposição de talento, muita imposição física, que retoma a bola muito rápido e que vai gerando volume, vai jogando muito no campo do adversário. E se você dá alguns metros para esse time correr e acelerar com a bola, aí ele consegue ser quase fatal. E o Fluminense se porta bem contra os principais times do campeonato, mas hoje, né? Derrotou o Flamengo 2 vezes, derrotou o Palmeiras, fazia um bom jogo. Hoje tem uma coisa curiosa, o Marcão começa o jogo com o André, com o Wellington como primeiro volante, com o André um dos volantes à frente, um dos homens à frente, junto com o Iago no trio de meio, né? Não usou o Calegari, que tinha ido muito bem no meio da semana. Isso causou uma certa surpresa. Isso no início do jogo, paga um prêmio ao Marcão essa escolha. Porque na imposição física, até o Cuca fazia a mexida que o Henrique se referiu, trazendo o Zarate para o trio de meio, tirando ele partia da direita no início. Coloca o Zarate para formar esse trio de meio, aí o Atlético começa a igualar essa imposição física no meio.
A partir do empate, aí a escolha do Marcão começou a criar um problema, né? Porque o Fluminense não tinha mais saída de trás. Tinha muita dificuldade para sair. Os jogadores de lado vinham muito atrás para participar da ação defensiva. A retomada de bola sufocada pelo Atlético, ele não tinha o passe curto para sair dessa pressão e tentar ligar o contra-ataque. O Fluminense foi ficando muito sufocado no jogo. Segundo tempo, ele faz as mexidas para tentar tornar o time mais ofensivo, com Arias, com Casares, mas a minha sensação... Bobadilla também com entrou. Bobadilla também. A minha sensação é que o Fluminense mais se desordenou do que voltou a competir de fato no jogo. Agora, Pet, vou te mandar 2 perguntas. Uma sobre o jogo, para você ficar à vontade, comentar a partida. E a outra, especular um pouco contigo, porque desse tema você é quem mais entende aqui, sobre como deve ser o ambiente terça-feira para o Flamengo no Maracanã. Renato vai ao Maracanã terça-feira? A gente não tem essa resposta. Como é que a torcida vai receber o time? Porque é o jogo que pode também dar o título ao Atlético Mineiro. Então, Pet, fica à vontade sobre o jogo e vamos já especular um pouco sobre como pode ser esse Maracanã terça-feira para receber o Flamengo vice-campeão da América, Pet. Bom, primeiro sobre o jogo. O jogo, Atlético de novo confirmou uma boa atuação. Não foi maravilhosa, mas não interessa. Teve vontade, correu atrás do placar, conseguiu virada, com sorte ou não, a sorte do campeão, a sorte do melhor jogador do campeonato, tanto faz, mas com um ambiente maravilhoso, que agora com essa vitória torna ele, né, anfitrião com a melhor temporada toda, né, que teve o Atlético. E acho que o estilo do Atlético é esse, com muita força, muita velocidade e posição. E quando você quebra o ritmo, está dizendo isso, né? Quem falou isso, Henrique ou Mansur, você quebra com muitas faltas, desacelera esse jogo, cadencia o jogo, o Atlético se perde um pouco, principalmente porque a característica desses jogadores é diferente. O Alan só é o cadenciado e o Nath quando joga, né? Mas o Nath estava no banco. Então, a força, velocidade, essa é a característica do Atlético. E hoje fez aquilo que tinha que fazer. Conseguiu enfrentar no começo, talvez ficou surpreso com o Fluminense que se portou diferentemente do que se portava outros jogos fora de casa. Começou esse jogo muito bem, com muita marcação sólida, forte, e teve esse cruzamento que abriu esse placar com o gol do Manuel. E aí continua esse momento quando acontece o pênalti, que todos nós, unânime, estamos concordando que não íamos apitar esse pênalti, ou para nós não é esse pênalti, na interpretação nossa, muda o jogo. E aí cresce, com o apoio da torcida, cresce no jogo o Atlético. E aí consegue já ser superior e merece essa vitória, foi melhor que o Fluminense. Acho que na terça-feira é possível que aconteça a coisa que você está me perguntando. Pode ser que o Flamengo não consiga uma vitória e pode ser que o Atlético já seja o campeão. Agora, o que eu imagino como vai ser na terça-feira? Acho que qualquer suposições agora pode ser totalmente diferente da realidade. Ou exatamente o que a gente pensa que vai acontecer. Mas acho que o Flamengo perdeu essa Libertadores, aconteceu o que aconteceu, poderia ter ganho também, totalmente mérito do Palmeiras, foi mais eficiente na sua estratégia escolhida, e aí o que vai acontecer com o Flamengo e o Renato a gente vai ver. O Ceará é um adversário indigesto, ele vem de 3 vitórias, ou melhor, ele está um adversário indigesto, né? Depois de um começo muito ruim, o Ceará levará ao Maracanã uma sequência de 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Está totalmente na briga por Libertadores. Totalmente na briga. Goleou o Fortaleza, vem jogando bem, vem subindo na tabela. Então é um adversário indigesto para um time que está de ressaca pela perda da Libertadores, numa DR debatendo o seu futuro, que já não disputa mais nada no Campeonato Brasileiro. Então o jogo de terça no Maracanã é um jogo muito interessante também de se observar. Está longe de ser um absurdo, um resultado que define o campeonato. Está longe de ser algo fora dos padrões, até pelo momento do Flamengo. Sim. Vamos nos despedindo aqui da rapaziada que transmitiu a partida, o Rogério Correia e o Henrique Fernandes.